Vou pedir que você abra comigo o 3º capítulo do livro de Gênesis. E no final desse capítulo diz o seguinte: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre, portanto, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de onde fora tomado. E assim, expulsou o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se virava para guardar o caminho da árvore da vida. Em outras palavras, Deus estava afastando o homem da árvore da vida, porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido para sempre em seus pecados, sem qualquer esperança de redenção. Suponha, por exemplo, que um homem como Hitler surgisse e comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. E teríamos Hitler por 1000 anos e muitos outros Hitlers. E eles controlariam a terra. E então, Deus enviou a morte como um juízo, mas também como uma bênção. Porque toda geração vem e morre, e uma nova geração nasce. E todos os Hitlers do mundo acabam morrendo eventualmente. E a Bíblia diz em Eclesiastes 3:2, há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Está ordenado ao homem morrer uma vez, mas depois disso, o juízo. Mas muitas vezes, como clérigo, encontro pessoas que não desejam falar sobre a morte. Por quê? Nos Estados Unidos, aos 17 anos, um adolescente já viu uma média de 15.000 assassinatos na televisão, e há uma grande quantidade de best-sellers sobre a morte agora. E alguns pensam na morte como uma parte da vida. Sir Winston Churchill disse uma vez: quanto mais velho você fica, mais sono você precisa. Finalmente, você dorme o tempo todo. Na vida, há muitas avenidas, ele disse. Mas todas levam a essa morte que tudo abrange. E eu quero te perguntar nesta noite: você está preparado para morrer? Fez alguma preparação para a sua morte? Ah, sim. Talvez financeiramente você tenha. Mas e o seu espírito, sua alma, que vai viver para sempre? Você fez um estudo sobre isso? Oh, ocupa muito dos seus pensamentos, eu sei disso. Mas a perda e a separação das coisas que você ama, você não gosta de deixar para trás a família e os amigos, e para outros, não é apenas um momento da vida, mas é uma interrogação. A morte traz tanta incerteza e nos perguntamos: por quê? Por quê? Por quê? Você vê um jovem homem cortado no auge da vida e pergunta: por quê? Ou vê um menino ou uma menina e pergunta: por quê? Por que tudo isso tem que acontecer? Parte disso é o terror e o medo do desconhecido. As pessoas nunca gostam de estar despreparadas. Elas ficam ansiosas com o futuro. E quero citar uma passagem de Amós, no capítulo 4, que diz: preparai-vos para encontrar o vosso Deus. Você está preparado? Se não estiver preparado e tiver dúvidas sobre isso, pegue o telefone e ligue para o número que está na sua tela. Haverá conselheiros lá que falarão com você sobre como se preparar para enfrentar a morte e o juízo. Agora, queremos suavizar a realidade da morte. Não queremos falar sobre isso. Alguns de nós não querem nem pensar sobre isso. Então, temos muitos cosméticos e plásticas faciais. E a busca frenética pela mítica fonte da juventude continua. Mas não quero recorrer esta noite aos psicólogos, aos sociólogos ou aos estudantes de medicina, mas à Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a morte? Primeiro, a Bíblia diz que a morte é um inimigo do homem e de Deus. Paulo a chama de inimiga. Ele diz em 1 Coríntios 15, o último inimigo que será destruído é a morte. Agora, ela é um inimigo de Deus porque Deus nunca quis que o homem morresse. Quando Ele nos criou, Ele quis que vivêssemos para sempre. Mas quebramos a sua lei, nos rebelamos contra Ele. E Ele disse: se fizerem isso, vocês irão morrer. Ele teve que cumprir a sua palavra. Nem o pecado, nem a dor, nem a doença, nem a morte faziam parte do plano original de Deus para o homem. A morte foi a pena para o pecado quando Ele disse: certamente morrerás. E o juízo: pó és
e ao pó retornarás, veio após a rebelião do homem. Você está preparado? E em segundo lugar, a Bíblia ensina que esse inimigo da morte será destruído. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando estivemos na Rússia no ano passado e visitamos essas grandes catedrais ortodoxas, tive o privilégio de pregar nelas o Evangelho, assim como faço aqui, e na União Soviética tive um teólogo da Academia Teológica de Leningrado que me disse no carro, enquanto viajávamos, ele disse: Senhor Graham, eu gostaria de ver o Senhor dar mais ênfase à ressurreição de Cristo, porque, disse ele, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. E pensei comigo mesmo, aqui estou eu, aprendendo aos pés de um homem na União Soviética sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas questionam a ressurreição nesta era científica, mas Arnold, de Rugby, disse: não conheço nenhum fato na história da humanidade que seja atestado por evidências mais completas e melhores de toda sorte. Sir Edward Clarke, o juiz da alta corte inglesa, disse há algum tempo: a evidência da ressurreição eu aceito incondicionalmente como fato. Repetidas vezes na alta corte, obtive um veredicto com base em evidências que não eram nem de perto tão convincentes. Muitos dos nossos cientistas acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, em terceiro lugar, a Bíblia ensina que este inimigo da morte já foi derrotado. Já derrotado. Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepulcro, onde está a tua vitória? Pela morte e ressurreição de Cristo, ele disse: eu sou aquele que vive e estava morto, e eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Pense nisso. Ele tem as chaves do inferno e as chaves da morte. Agora, o que é essa derrota da morte? Paulo a compara a um inseto venenoso, cujo ferrão foi retirado. Ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. Agora quero que você pense na morte para uma pessoa que não conhece Cristo, para um descrente. Esses cantores estão revivendo aquela velha canção pop de David Clayton Thomas, que diz: e quando eu morrer, espero que não haja inferno. Mas a Bíblia ensina que haverá um juízo, e você não pode ler a Bíblia sem perceber as referências ao inferno. E não vejo como um clérigo pode pregar sem falar sobre isso, porque está tão presente nas Escrituras, e quem mais falou tanto sobre isso foi Jesus, mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Estar no inferno é estar fora da presença de Deus. O que é o inferno? Não vou te dar a minha imaginação. Não vou fazer o que alguns fizeram no passado e usar sua imaginação. Não vou fazer o que outros fizeram no passado e usar sua imaginação para assustar as pessoas. Devemos ser assustados. Mas quero te dizer o que eu acredito que a Bíblia ensina. Existem 3 palavras que descrevem o inferno na Bíblia para mim. Uma delas é fogo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor, diz Hebreus 12. Mas a Bíblia também ensina que o fogo é usado simbolicamente. Diz: as nossas línguas estão acesas pelo fogo do inferno. Isso não significa combustão literal em Tiago. É simbólico, e Jesus usou esse símbolo repetidamente. Eu acredito que o fogo é uma sede por Deus Todo-Poderoso, que nunca será saciada. Você sairá para a eternidade com sede de Deus, e nunca o encontrará. E nunca encontrará a realização que perdeu nesta vida. E depois, em segundo lugar, a palavra escuridão. A Bíblia diz: Deus é luz. E Mateus 8,12 diz: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O inferno é chamado de trevas exteriores. É separação de Deus nas trevas. Essa é a razão pela qual aqueles que vão para o inferno não verão mais ninguém. Estará escuro demais. Você não vai para lá e montar um clube noturno e se divertir com belos campos de golfe e todas as coisas boas como alguns pensam. Não. É separação de Deus, das trevas, da luz. E então, a terceira expressão que Jesus usa é a segunda morte.
Deus é vida. Estar separado da vida, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, diz Apocalipse 20:14. Você morre pela primeira vez naturalmente. Seu corpo morre. Agora sua alma, seu espírito ainda está vivo, mas está morto. Está morto para Deus, assim como está hoje à noite. Existem milhares de pessoas aqui nesta audiência, no sul da Flórida, nesta noite, cujo espírito está morto para Deus. Seu corpo está vivo. Você vai à igreja. Você é religioso, como a maioria das pessoas ao redor do mundo. Você vai à Índia e encontrará mais religião do que em qualquer outro país do mundo. Mas no fundo do seu coração, você realmente não conhece Cristo. Você não fez as pazes com Deus. Agora Deus não tem prazer no inferno. Ele não criou o inferno para você. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas se você persistir em seguir o caminho do diabo, é para lá que você vai. Agora, quando Jesus Cristo morreu na cruz, isso foi um juízo. Deus julgou Cristo no seu lugar. E Jesus, sendo quem ele era, tinha a capacidade de suportar o inferno por você. E quando Cristo disse, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, de uma forma que não podemos compreender ou entender, o Senhor Jesus Cristo e seu Pai foram separados. E Jesus tomou as dores do inferno. E ele sofreu naquele momento tudo o que o homem algum dia será chamado a sofrer. Ele fez isso por você, porque ele te ama. E agora Deus diz: você deve se arrepender dos seus pecados e recebê-lo no seu coração. E se você não fizer isso e persistir em ouvir a voz do diabo que diz que você tem muito tempo, ou que te diz que isso não é verdade, ou qualquer coisa que ele esteja sussurrando para você, sim, você precisa tomar uma decisão. Você tem que escolher entre algumas coisas erradas na sua vida e precisa fazer uma escolha com Cristo. Qual será a sua escolha? O que é a sua escolha? Se você quer fazer uma escolha esta noite por Cristo, ou se quiser conversar sobre isso, pegue o telefone e ligue para a pessoa que está do outro lado daquele número na sua tela. Anote esse número. Agora, você pode discar várias vezes e continuar tentando. Eles estarão lá a noite toda. A morte de Cristo foi um juízo, e as Escrituras dizem que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, todas as mulheres sejam salvas. Esse é o desejo de Deus. Ele deseja isso tanto que deu seu Filho para morrer na cruz por você. E as palavras usadas nessas Escrituras são desejo e vontade, não vontade e propósito. Não é vontade ou propósito de Deus que você morra. É o desejo de Deus que você seja salvo, e você tem uma escolha. Agora, e quanto ao que acontece com o crente? Muito poderia ser dito sobre isso. Eu poderia falar a noite inteira sobre o céu e sobre as alegrias, a emoção e o entusiasmo que será o céu para todos nós que conhecemos Cristo. Em Cristo, o julgamento já passou, a tempestade acabou, o inferno passou. Se você conhece Cristo, não haverá julgamento para você. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há inferno para você. Você viverá eternamente com o Senhor Jesus Cristo e com os santos de todas as eras. Pela sua morte, ele destruiu a morte. Em Cristo, não vemos mais a morte como o rei dos terrores. Paulo disse: tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele disse que estar com Cristo é melhor do que viver aqui e agora. Eu quero estar com Ele, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Foi porque ele trabalhou tanto para Cristo ou porque sofreu tanto? Não. Ele estava pronto porque, há muito tempo, ele havia encontrado Cristo na estrada de Damasco e teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. E Cristo entrou em seu coração e ele encontrou uma realização, uma paz e uma alegria. Ele encontrou o propósito e o sentido de sua vida quando teve aquele encontro com Cristo. Você pode ter a mesma experiência com Cristo esta noite, bem aqui, antes de sair daqui. Muitas pessoas pensam que é um longo processo, e pode haver um processo no qual você é convencido pelo Espírito de Deus, e pode haver um processo como o nascimento. Há o momento da concepção, os meses de gestação, depois vem o nascimento e depois vem o crescimento. Todos esses
São diferentes passos e diferentes processos. Alguns podem acontecer quase de uma vez. Não sabemos como o Espírito Santo age nesse momento na vida de cada indivíduo. Às vezes é individual, mas hoje à noite você precisa dar um passo em direção a Cristo e ter certeza. Se você não sabe e não tem certeza, seja certo. Muitas pessoas não têm uma data para quando vieram a Cristo, mas é bom para muitas pessoas vir e fazer uma data e dizer: sim, aquela foi a noite em que eu me tornei certo. Agora, a conquista da morte é a grande realização final do que chamamos de cristianismo e judaísmo. A morte física é apenas uma transição da vida na terra com Cristo para a vida eterna no céu com Cristo. É como passar por uma porta quando você morre. Você sai de um quarto e entra em outro maior, que é mais bonito e mais maravilhoso. E a transição que chamamos de morte é baseada no fato de que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Porque sabemos que Cristo, sendo ressuscitado dos mortos, nunca mais morrerá. A morte já não tem domínio sobre ele, diz Romanos 6, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Você não morrerá sozinho se conhecer a Cristo. Eu acredito, como disse em um livro que escrevi sobre anjos, que existe um anjo da morte. E esse anjo vem e te toma pela mão e te conduz à presença de Cristo. É uma coisa maravilhosa morrer como um crente. Eu vi crentes morrerem e vi aqueles que não conheciam Cristo morrerem, e há uma grande diferença na maneira como eles morrem. Hoje em dia, as pessoas estão tão sedadas que não temos mais as últimas palavras delas como antigamente. Mas eu tenho muitas lembranças de pessoas morrendo e falando sobre a música que elas ouvem, falando sobre quem elas veem. Minha própria mãe tinha ela parecia ser capaz de ouvir e ver o futuro. Jesus disse: quem crê em mim jamais morrerá. Crês tu nisso? Ele quis dizer que você jamais morrerá espiritualmente. Um ateu só vê um fim sem esperança para a vida, mas o cristão vê uma esperança sem fim. Olhamos além da nossa tristeza presente para o triunfo de Cristo. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Mas Cristo traz uma liberdade permanente do mal para o crente que morre nele. Aqueles que não conhecem Cristo podem não desejar isso. Eles podem preferir: continue vivendo nos seus pecados. Você tem pouco tempo, então aproveite. À medida que envelhecemos, a vida vai nos pressionando. Aproveite o máximo agora. Essa é a filosofia de muitos aqui no sul da Flórida, assim como em todo o mundo. Você não tem muito tempo. Você estará na eternidade, e a decisão que tomar esta noite pode decidir onde você estará. Você conhece Cristo? A palavra partir. A Bíblia usa a palavra partir. Veja, a Bíblia ensina que somos cidadãos de dois mundos agora. Eu sou cidadão dos Estados Unidos, mas também sou cidadão do céu. Sou cidadão de outro mundo, o céu. E é para lá que vou, e estarei lá. Não vai demorar muitos meses ou anos até eu ir. A grande maioria da minha vida já foi vivida. Meu registro já foi feito. Não tenho muito mais tempo. Eu sei disso. Não pretendo me aposentar. Sinto-me com 18 anos de idade, mas sei que não sou. Posso olhar para as radiografias quando as tiram e ver o desgaste de um osso aqui e ali por algo que nem sei o que é. Não posso sentir, mas sei que, em algum momento, eu sentirei. Isso começará a ter efeito sobre o corpo. Todos nós morremos. Eu não vou escapar disso. Eu não quero escapar disso. Eu quero ir, porque estar com Cristo é muito melhor do que estar até mesmo na Flórida. A Bíblia diz: seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. Napoleão uma vez disse: eu morro antes do meu tempo e meu corpo será dado de volta à terra para se tornar comida para os vermes. Tal é o destino que logo terá o grande Napoleão. Que contraste com as palavras de Jó. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive, e embora depois de minha pele os vermes destruam este corpo,
Ainda assim, em minha carne verei a Deus. Eu estou ansioso para vê-lo face a face. Há uma antiga oração inglesa que diz: Senhor, concede que minha última hora seja a minha melhor hora. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Um bispo anglicano do século passado disse: espero que quando eu chegar à morte, não tenha que dizer: eu gostaria de ter amado mais a Cristo. Eu vou pedir a você esta noite para ter certeza de que está pronto. O que você tem que fazer? Pai, mãe, idoso, menino ou menina? Nunca sabemos neste mundo em que vivemos quando alguém vai partir. Você sai para essas estradas e ruas e nunca sabe. Você está pronto? O que eu tenho que fazer para estar pronto? Primeiro, a Bíblia ensina que você deve se arrepender dos seus pecados. E você pergunta: bem, o que é arrependimento? Arrependimento é mudar sua mente em relação a Deus e em relação a si mesmo, vendo-se como um pecador e vendo a santidade e a justiça de Deus, olhando para a cruz de Cristo e vendo que Ele morreu por você. Mas também significa uma mudança de vida. Você vai mudar seus hábitos a partir deste momento. Você vai pedir a ajuda de Deus. Você pode não ser capaz de, pode não ter força para, mas se pedir a ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. E então, a segunda coisa que você deve fazer é crer. A palavra crer significa mais do que simplesmente acreditar com sua mente. Significa se entregar. Entregar todo o seu ser a Cristo como Salvador e Senhor. E então, a terceira coisa, você deve estar disposto a segui-lo e servi-lo. Você está disposto a fazer isso? Você diz: Billy, eu decidi isso anos atrás. Você realmente decidiu? Muitas pessoas mais velhas têm sido religiosas, assim como as pessoas mais jovens, porque eu era jovem quando aceitei Cristo e vice-presidente da sociedade de jovens na minha igreja. Mas eu sabia que eu realmente não conhecia Cristo. Eu já sabia disso. E quando pediram para as pessoas virem e tornarem isso certo, eu fui. E estou tão feliz por ter feito isso naquela noite. Você pode ter certeza disso hoje à noite. Eu vou pedir que você venha e fique em frente a esta plataforma, como vimos 100 pessoas fazerem todas as noites. Estou pedindo que você venha publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Há algo sobre vir publicamente que ajuda a resolver isso. E eu vou pedir que você venha. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar. E depois que todos tiverem vindo, eu vou dizer uma palavra para você, orar com você e lhe dar alguns folhetos para ajudar em sua vida cristã. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. 100 de vocês. Se vocês vierem dessa arquibancada lá atrás, vai levar cerca de 1 minuto, talvez 1 minuto e meio. Da arquibancada e dessa aqui perto, quase 2 minutos. Levante-se e venha agora. E depois que você vier, vamos ficar aqui por alguns minutos, orar, e então você volta para se juntar aos seus amigos. Muito simples, mas muito importante, porque o seu futuro eterno pode depender do que acontece esta noite. E você que está assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para aquele número e faça seu compromisso com Cristo, assim como as pessoas já estão começando a vir aqui, neste estádio, em Fort Lauderdale, na Flórida. Levante-se e venha agora. 100 de vocês. Vamos esperar. Para você que está assistindo pela televisão, você pode ver que aqui em Fort Lauderdale, na Flórida, muitas centenas de pessoas estão vindo fazer seu compromisso com Cristo, para ter certeza de que o conhecem como seu Senhor e Salvador.
Você pode ter certeza onde estiver. Você pode estar em um quarto de hotel, talvez em seu quarto, sala de estar, talvez em um bar em algum lugar, eu não sei onde. Você pode dizer, sim, Senhor Jesus, entre no meu coração. E tenha certeza de ir à igreja no próximo domingo.